Exatamente, André. Tarcíbili, diretor de agrupamento 4, que está a fazer parte de Capelinha, Bairro, Eugênio Lima, entende ali, senhor diretor João Evangelista Andrade, para também um ponto de situação, como que está escolas nesse novo trimestre ali, com situação sanitária, uma hora que tem sido todo o processo, toda a logística, e se alunos, de facto, nesse início de ano ali, claro que tem sido expectativa também em relação a vacinas, mas antes de mais, muito bom dia, senhor diretor. Bom dia. Tudo direto? Como é que foi a entrada de ano? Entrar por vida de saúde, expectativa vai ser melhor do que ano que termina, né, num pensamento sempre positivo. Claro, não acredito, mas também o trabalho tem sido um bocado em volta também de salvaguarda, saúde de todo aluno, de tudo que as escolas, assim? Com certeza. Agora, o que nós temos a fazer, já que não tem um novo variante ali, preocupação é maior, preocupação de pais também é maior, como é que tem sido questões sanitárias nas escolas? Efetivamente, preocupação com o combate à propagação desse novo vírus, né? Variante Omicron, chamando grande atenção. Mas, na verdade, desde o ano letivo 19 e 20, medidas de contingência dessa pandemia foi tomada a nível de toda a escola, a nível de praia, acredito também a nível de Cabo Verde, e concretamente a nível do agrupamento 4, onde que é minha diretor, agrupamento constituído, portanto, para a escola Capelinha, portanto, Bairro, Eugênio Lima e também sede na escola Regina Silva, que também é na Tchadinho. Então, medidas foram tomadas desde o aparecimento de primeiros sinais de vírus e, concretamente, nesse segundo trimestre, com as variantes ali, não teve que reforçar medidas. A orientação de direção nacional foi claro, não tem quinte de coragem para não começar, embora algumas pessoas estão pessimistas, inclusive sindicatos e outros, mas não fica coragem, não organiza, não teve momentos de preparação de arranque e não arranca com tranquilidade porque já não tinham experiência de que os 2 anos letivos anterior. Então é só questão de reforço que as medidas que foi sugerido, que nos discutem em equipa, conselhos diretivos, pedagógicos, conselho de disciplina, conselho a nível nacional e também encontros com delegação nacional. Foi vários encontros que nos realiza para nos preparar e para nos altura de combate a esse novo variante. Não começa na normalidade e, felizmente, pais do nosso agrupamento, pelo menos, que teve muita resistência na mão da minha escola, porque assim alguma confiança na nós também. Não transmitisse alguma confiança no discurso de que os 2 últimos anos letivos ali. Então, isso leva a que as bandas nos meninos confiam em nós e não fazem o máximo também para nunca defraudar essa expectativa. E que ele é muito bom, que ele confiança depositário em nós, para nós acredita muito mais naquele que nós trabalha para fazer. E em relação a alunos, mora que esse comportamento, mora também que essa aceitação na toma de medidas e nas tem segurança entre colegas e entre professores também, mora que tem sido. Eles têm colaborado direito, porque de facto no início a resistência era maior. Mas já ser um hábito, de usar máscaras, é que nada agradável, mas já é uma medida que já hoje é necessário. Lavagem de mãos, aquele distanciamento que para esse também é um grande bloqueio que não se cria, mas infelizmente é algo que é necessário para que de facto não consiga combater esse vírus. Então, meninos bem, as leis de direito e não acreditamos nesse segundo trimestre essa colabora até melhor. Porque a variante Omicron, que chamaram a atenção, que chamaram essa propaga mais a nível de camada juvenil, aí esse teve um bocadinho mais de medo e na questão de se prevenir melhor. Então, isso colaborou direito. O único senão é que no ano passado isso funcionava metade de turma, não é? Turmas até 15 alunos, mas ano já não teve também que retoma a normalidade em nível de raço na turma, mas com medidas que é necessário fazer, nós também aí, onde possível, não passa na turma, a nível de direção, desde que ele força, sensibilizar, não acredita, mas ela contribui também dentro do possível. E normalmente crianças e jovens, adolescentes, têm uma maneira de absorver muito melhor do que adulto. Esta acaba para captar a mensagem de forma diferente, o que é muito bom. Agora, coisa que eu queria saber, há bem pouco tempo começa a vacinação a partir dos 12 anos nas escolas. Como que tem sido as vacinações, esse processo de vacinação com relação à autorização dos pais?
Portanto, a nível do agrupamento 4, logo que o governo anuncia, portanto, a vacinação de faixa etária de 12 a 17 anos, não comunica com os pais, não teve através de alunos e direções de turma que comunica com eles, inclusive não faz uma palestra junto com o pessoal de delegacia de saúde que esteve lá na escola, não faz um encontro específico com os pais encarregados de educação, no sentido de mostrar-se necessidade de fazer a vacinação e eles acolhem dentro da normalidade. Claro que 100% não, porque é uma coisa nova, né? Alguns pais nem que se pensavam, né, vacinar esses meninos ainda nesse momento, mas com sensibilização que nos está fazendo, através de alunos, através de diretores de turma e mesmo diretamente com pais, em algumas sessões, não se acredita mesmo que hoje é de facto necessário. Não é? E tal forma que a aderência foi uma aderência razoável no primeiro dia que não faz aquela vacinação lá na escola. E isso tem mais ou menos, números e entre que os 4 agrupamentos, mais ou menos, de qual que é a porcentagem de vacinação ou os que têm ainda que as datas? A gente tem um número próximo que é, portanto, no último fim de semana, dia 8 de janeiro, não faz a primeira dose, onde não consigo vacina 448 alunos. E alguns também vacinam durante aquela interrupção letiva. Então, nesse momento, que eu não tenho um total de 720 alunos, eu não tenho vacinado 513 alunos. Não é? É uma porcentagem que, claro, que nunca também fica por aí, está previsto a segunda dose e, no momento de segunda dose, alguns alunos também que antes que tinham até recebido autorização de pais, já não têm mais autorização. Então, esse também sabe a vacina, a primeira dose, provavelmente junto com os meninos que devem ter a segunda dose dia 29, a nível do nosso agrupamento. Então, não te acredita, mas não te conseguir chegar a 80% de vacinação brevemente. E aos pais mais resistentes, uma hora que sabemos fazer essa comunicação ali de forma, não convence, mas mostra-se é o melhor a ser feito. Tem perspectiva para além de que os encontros de palestras que não faz igual, eu não tive 2 encontros com o encarregado de educação onde não abordasse aquela necessidade ali, mas também tem previsão a visita domiciliar, onde também, portanto, subdireção para assuntos sociais está previsto, organiza com alguns diretores de turma para dirigir a próprio domicílio para falar com o pai. Para além também informação que não está passando na página de escola e outras sessões presenciais que não pode fazer a nível de escola, mas é necessário, de facto, que o pai sensibiliza que é necessário não ter os meninos protegidos para evitar, porque de facto a escola tem alunos, não é? E normalmente se fica protegido o risco é maior. Portanto, não se faz esse tipo de campanha. E entre esses, não quer saber se o diretor sabe ou se sente alguma resistência, entre esses, mesmo com a autorização dos pais, esse também logo de bom grado ou teve alguma resistência por parte dos alunos? Não, para parte do aluno, a gente mesmo acolhe bem. Até se calhar mais que pais. Porque tem um aluno que cria bama, pais que autoriza. Então, não te acredita, mas menino se está aberto a essa vacinação. Tanto é que naquele dia que não faz a primeira dose, não tinha lá uma multidão de alunos que não teve que organizar um grande staff para não controlar tantos alunos, mas sentiu o ministro que dá autorização que fica telementa e já tem nesse momento autorização pela vacina dia 29, junto com os alunos que estavam fazer a segunda dose. Então, essa é a abertura, porque de facto já é geral, a pessoa já consciencializa que a única grande maneira de combater esse vírus é a vacinação. Tem que passar para a vacinação, porque essa toja, mas mesmo com o seu número de contágio, casos mais graves têm sido pouco. Então, que ela só pode ser graças à vacinação. E escola é um espaço que tem sido um espaço também que se te ajuda a controlar essa propagação. Muito ao contrário do que algumas pessoas até pensavam, a abertura de escola ajuda teu, não te acreditam, né? Nunca tem dados científicos, mas com a abertura de escola, sempre número diz. Senhores, para até em janeiro, ali, quando as escolas abrem, já não gosto diz um bocado. No início do ano 2020, 21, 22 também, não teve número alto, mas a abertura de escola tem estado, coincidentemente, está coincide com, portanto, baixa de número. Pelo menos a escola que se contribui para aumentar caso. Então, que lhe é uma grande tranquilidade, porque medidas foi tomar a nível de toda a escola e no nosso agrupamento. Ok. E você tem ainda casos ativos nas escolas, de alunos ou professores, ou Nesse momento, deve ter 2 casos ativos. Por a coisa de 10 dias, 11 dias, não tinha 4 professores e 2 alunos. Mas, nesse momento, nunca tenho assim, informações de casos ativos para além de que esse que foi anunciado. Então,
no máximo, 2, 3 casos ativos que não repetem. E, senhor diretor, está achando agrupamento 4 é um caso de sucesso em termos de vacinação, de cumprimento de regras sanitárias, de exemplo para outras escolas? Não acredito, mas embora não dê suspeito para fazer isso, mas dia a dia de funcionamento do nosso agrupamento tem encorajado a Flama de facto tem sido um exemplo a nível de praia, a nível do país, porque todas as escolas, tanto acolhem as medidas e não cumprir a rigor. A rigor, tanto é que nunca teve o caso, não teve que ficar só uma turma lá na sede de Regina Silva, porque não teve lá 5 números de positivo, mas que ele já foi já na ano letivo 19 e 20. Então, não acreditamos nós em caso de sucesso, sim. E nós fazemos nosso trabalho no dia a dia, em concertação com todas as escolas, não tem reuniões de concertação, todos os instrumentos de gestão é sempre concertado a nível de toda a escola, então não te acredita, mas não sei se funciona bem e não sei dar nós máximo para aqui com as escolas de direito. Muito bem, senhor diretor. Muito agradeço a participação ali do senhor diretor João ali na show da manhã. Eu gostava, em jeito de despedida, para o senhor deixar ali uma mensagem de encorajamento e de força para pais e quem ainda também que autoriza e para tudo que os alunos também que ainda tomam a vacina. Bom, só para não falar, mas estivemos não está nesse combate no estudo tem nossa conta parte, não for e fazer algo, e pais desde o momento só não te pedir para autoriza meninos. De facto, é necessário as autorizar, sejam educandos para bem vacina, porque com vacinação não está mais tranquilo, é nosso professor, e mesmo ele lá na casa, o risco de meninos lebas é menor. Então, não tem que ter vacina nos meninos naquela fase, porque, de facto, as variantes, se acontece, meninos estão naquela fase e naquela faixa entre 12 a 17 anos, e vacinação é uma das grandes medidas. Que os outros lá na escola não te tomam, tem higienização, álcool gel, portanto, não tem lá na entrada e dentro do recinto escolar, uso de máscara, não te controla meninos. Então, pais, deixem os meninos bem vacina, porque uma das medidas essenciais para não combater os vírus é vacinação, ok? Não está conta com a disponibilidade, não precisa também para não dar todo o suporte. Muito obrigada.